Amém, irmãos? Amém. Graças a Deus. Êxodo capítulo 2. Antes de pregar, eu gostaria de dizer, como sempre digo, eu não combinei nada com ninguém. Amém, irmãos? O que eu vou pregar aqui hoje, eu tenho certeza que é da parte de Deus. Amém? Eu não sei nem por que ainda, às vezes eu fico com dúvida, toda vez sempre dá certo. Mas é bom depender de Deus, né? Êxodo capítulo 2, é uma mensagem temática, é o que eu gosto, né? Expositiva também, mas eu poderia usar qualquer outro texto, mas eu quero usar esse em especial, Êxodo capítulo 2, a partir do versículo de número 1. Todos acharam? Amém? E foi um homem da casa de Levi, e tomou por mulher uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho. E quando ela viu que ele era um menino formoso, ela o escondeu por 3 meses. E quando já não podia escondê-lo, ela tomou para ela uma arca de juncos e a revestiu com barro e pinche. E pôs o menino nela. E ela a colocou nos juncos à beira do rio. E a sua irmã à distância para saber o que lhe seria feito. Verso 5. E a filha de Faraó desceu para se lavar no rio, e as suas servas caminhavam ao lado do rio. E quando ela viu a arca, entrou entre os juncos, enviou a sua serva para buscá-la. E tendo-a aberto, ela viu o menino, e eis que o bebê chorava. E ela teve compaixão dele e disse: esta é uma das crianças dos hebreus. Somente até aí. Pai, nós te adoramos nessa noite, e eu te agradeço, porque aqui nessa noite eu só sou apenas um cano, aonde a água vai passar, e as pessoas não ligam para o cano, as pessoas só ligam para a água que sai do cano. Eu sou apenas aqui um instrumento, um porta-voz, e te peço nessa noite que o Senhor tome a minha mente, a minha boca, o meu intelecto, o meu ser, que eu seja usado para a edificação de muitas vidas. Eu amo você, você é tremendo, você é forte, Deus. Tu tens a história nas tuas mãos, e tu podes fazer qualquer coisa. Tu estás fora do tempo, tu és atemporal, tu tens a história nas tuas mãos. Tu conheces o passado, o presente e o futuro ao mesmo tempo. Tu não é como nós, que somos limitados e que temos dificuldades, defeitos, eu tenho tantos. Mas o Senhor conhece o nosso futuro. E mais, o Senhor conhece o nosso potencial. A Ti dou toda a honra, toda a glória, e te digo, me usa por misericórdia mais uma vez, é o que eu te peço, e já te agradeço por tudo, no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu tentei ficar bonito como você, Gil, mas não consegui. Você é o mais bonito da igreja, não tem como. Eu gostaria de falar nessa noite, como já disse desde o início, eu não combinei nada com ninguém, subjugado a um tema: o poder de um potencial. Eu sempre quis pregar isso aqui, mas Deus nunca me direcionava. O poder de um potencial. Você pode perguntar para a pessoa que está do seu lado, assim, à distância, né? Você tem potencial? Pergunta aí para a pessoa. Pergunta para ela, qual é o teu potencial? Eu tenho potencial. Você tem potencial. Todo ser humano tem um
potencial. Introdutoriamente, eu gostaria de falar algo que o pastor Egídio já disse aqui, eu acho que há uns 2 anos atrás, aqui nesse mesmo púlpito. Ele disse algo que ele ouviu e que eu também já ouvi muitas vezes, né? Algo que o Dr. Myles Munroe, um dos maiores pregadores que esse mundo já viu no nosso tempo, ele sempre diz isso. Ele diz que ele faz uma pergunta: qual é o lugar mais rico da terra? E aí ele vai dizendo: o lugar mais rico da terra para você é onde? São as minas de ouro ali da África? São os poços de petróleo? São o dinheiro do Tesouro Nacional? Qual é o lugar mais rico da terra? Está nos bancos? Está nas grandes minas de ouro, de diamante, de esmeralda, enfim? Qual é o lugar mais rico da terra para você? E ele diz: o lugar mais rico da terra é o cemitério. O cemitério é o lugar mais rico da terra. E a gente vai agora, né, pertinho ali do lugar mais rico da terra, o cemitério. Você vai entender por quê. Você vai entender por quê. E vocês vão concordar comigo e com o Dr. Myles Munroe, que tinha 4 doutorados. Não era uma criança, ele sabia do que estava falando, e vocês vão entender. Quando eu ouvi isso, isso mudou a minha vida. Por que o cemitério, vocês que estão aqui, você que está aí na sua casa, é o lugar mais rico da terra? Eu vou falar para vocês. Porque lá, no cemitério, existe muito potencial. Você já imaginou quantos jogadores de futebol foram para o cemitério, que seriam grandes jogadores, mas estão lá? Agora vocês vão concordar comigo e com ele, né, pastora Leiva? Você já imaginou quantos compositores, quantas músicas seriam criadas, que iriam tocar nas rádios do mundo inteiro, e que não foram tocadas, porque antes de serem reveladas, foram para o cemitério? Concordam comigo? Vocês já imaginaram quantos jogadores da NBA, que é uma das ligas que pagam mais, milhões de dólares, quantos jogadores de basquete que seriam craques na NBA, não foram, porque levaram tesouros para o cemitério, antes de revelar ao mundo? Que lugar rico é o cemitério! Lá no cemitério tem pinturas, quadros, livros. Lá no cemitério. Que lugar rico é o cemitério! Porque de alguma maneira Satanás roubou e impediu que essas pessoas revelassem essas riquezas para o mundo. E elas não foram reveladas porque o cemitério as tomou. Moisés, o que você quer dizer com isso nessa noite? Nessa noite eu quero convidar você a não ser um candidato a levar a riqueza que há dentro de você para o cemitério. Nessa noite eu quero impedir que você leve todo esse potencial, toda essa riqueza que está dentro de você. Eu quero impedir que você leve a mesma para o cemitério. Poder de um potencial. Diga para a pessoa que está do teu lado: você tem potencial? Pergunte para ela: você vai levar esse potencial para o cemitério? Sai fora, né? Potencial. Potencial. Em 2 Coríntios, no capítulo 2, capítulo
2 Coríntios capítulo 4, versículo de número 7. Alguém pode colocar aí para mim? 2 Coríntios capítulo 4, verso de número 7. Paulo diz algo interessante. Paulo diz que temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O que Paulo está dizendo é que dentro de nós, que somos vasos, existem tesouros. Esses tesouros nada mais são do que o potencial que Deus colocou dentro de cada um de nós. O que é, então, de fato, Moisés, potencial? Em primeiro lugar, potencial é um poder que nunca foi revelado. Potencial é um poder que nunca foi revelado. Potencial é um poder que nunca foi revelado. Número 2, potencial é habilidades dormentes. Potencial é habilidades dormentes. Eu me lembro quando eu estava ali atrás eu estava me lembrando daquilo que Paulo fala a Timóteo, se eu não me engano, na sua segunda carta. Ele diz: desperta o dom que há em ti. Os grandes exegetas, eles interpretam essa palavra no texto grego. O que Paulo está dizendo ali é que, Timóteo, há fogo dentro de você. E você não pode deixar, Timóteo, que essa chama se apague. Tem fogo dentro de você, Jolimar. Tem fogo dentro de cada um de vocês aqui. Você que está aí na sua casa, tem fogo dentro de você. Há potencial dentro de você. Você não pode deixar que este potencial se apague. Há fogo, Timóteo, dentro de você. Tem gente que fala assim: Moisés, parece que queima. Parece que queima. É fogo. É fogo. É poder. É potencial que Deus colocou dentro de você. Número 3. O que é potencial, Moisés? Potencial é energia nunca usada. Potencial é energia nunca usada. O que adianta você ter um carro e nunca tirar ele da garagem? Tem gente que fica: ai meu Deus, quilometragem, gasolina, e não sei o que, e só lá, acumulando poeira. Que adianta ter um carro e não usar? Você tem um potencial e você precisa usar. Eu tenho vários e estou usando um deles aqui nessa noite. Qual é o teu potencial? Você precisa usar. Número 4. Potencial é habilidades que nunca foram exercidas. Potencial é habilidades que nunca foram exercidas. Número 5. Potencial é força escondida. E quando eu anotava isso ali atrás, eu estava me lembrando de Sansão no capítulo 16 de Juízes. Sansão tinha um potencial e estava escondido. Por quê? Porque ele tinha um pacto
ele tinha uma promessa feita, ele tinha um compromisso, ele tinha um compromisso de não revelar de onde vinha o seu potencial. A Bíblia diz que quando os filisteus vinham contra Sansão, a Bíblia diz que ele partia para cima dos filisteus e ninguém conseguia segurá-lo. Vocês não pegaram? Quando o teu potencial for revelado, ninguém vai poder te segurar. Eu não ligo para o que dizem ao meu respeito. O que me interessa de fato é saber que eu tenho potencial. O que você precisa entender é que o potencial é mais importante do que as críticas. Porque as críticas negativas não te levarão a lugar nenhum. Mas o potencial vai fazer com que você chegue a lugares que você jamais sonhou em chegar. Você vai atravessar fronteiras. Por quê? Porque você tem potencial. O potencial de Sansão era tão grande que no capítulo 16, quando os filisteus esperam ele a noite toda para agarrá-lo, a Bíblia diz que ele arranca à meia-noite os portões da cidade de Gaza. Irmão, você já tentou carregar um portão sozinho? Grande. Os portões da cidade. A Bíblia aqui não é clara, mas eu acredito, eu creio, né? Eu creio que os portões de uma cidade não eram portões pequenos. Vamos contextualizar hoje. O portão da sua casa, se eu pegar um portão daquele ali sozinho, eu não consigo. Eu tenho que ter ajuda de alguns. Mas ele tinha tanto poder, tanto potencial, que ele consegue pegar os portões da cidade de Gaza, jogar nos ombros e levar no alto de uma colina. Só o pastor que entendeu. Quando você revelar o seu potencial, você vai fazer coisas que ninguém faz. Quando você revelar o seu potencial, você vai chegar em lugares que as pessoas vão dizer como ele conseguiu, como ele chegou. É o potencial. É o potencial. É o potencial. É o potencial. Número 6. Potencial é quem você é de verdade e que as pessoas ainda não sabem. Potencial é o que você é de verdade e que as pessoas ainda não sabem. Aqui está o nosso potencial. Aqui. Todo o território nacional, os 26 estados. Aqui está o nosso potencial. Ninguém sabe, mas é o que somos de verdade. Potencial é aquilo que você é de verdade. Se prepara aí, Daniel. Mas que as pessoas ainda não sabem. Davi disse que matou um leão e matou um urso. Ninguém sabia. Só ele e Deus, o urso que morreu e o leão também. Os 4 sabiam. Os 4 personagens da história. 5. As ovelhas. As ovelhas também. Ninguém sabia. Mas Deus sabia. Ali está meu filho, cheio de potencial. Ali está meu filho, cheio de potencial.
Quem olhava para Davi no pasto nunca saberia, nunca imaginaria que Davi seria um rei. O potencial te prepara em lugares escondidos. Vou entrar no texto. Moisés, Moshe, em língua hebraica. Moisés, estava escondido. Por 3 meses. As mães sabem que uma criança, ela precisa de luz do sol. E a Bíblia é bem clara em dizer que o menino estava escondido. Uma criança, ela precisa de boa alimentação. O que os escravos comem? O resto da comida do rei. Então os escravos comem resto. Eles comiam pepino, cebola, melão e alho. Essa era a comida dos escravos. Eles não tinham uma alimentação balanceada, uma dieta balanceada, rica em todos os tipos de proteínas. Não! Eles não comiam aquela carne de sol que eu comi hoje. Não! Eles não tinham uma boa alimentação. E mais, a história diz que eles trabalhavam 16 horas por dia. O dia tem 24 horas, eles trabalhavam 16 horas diárias, sem folga, de segunda a segunda, porque eram Agora vamos entender algo aqui. E ela viu que o menino era formoso. O menino era bonito, assim como Gil. O menino tinha saúde. Agora, como o menino que não tinha luz do sol, se quiser sentar aqui, Daniel, pode vir. Não tinha luz do sol. A mãe não tinha uma boa alimentação, porque o bebê come, não é isso, pastora Débora? Aquilo que a mãe, mas a Bíblia diz que o menino era formoso. Eles não entendem. O menino, em condições precárias, em condições dificultosas, mas mesmo assim, o menino era formoso. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Em dificuldades, em lutas, em problemas, em escravidão, aquilo tudo não era nada. O menino era formoso. O menino era formoso. O menino era formoso, aleluia! O menino era formoso, aleluia! Nada contribuía para o crescimento daquela criança. 3 meses escondido, mas ele era formoso. Ele era formoso, ele era formoso, ele tinha saúde, potencial, aleluia! 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 Moisés foi preservado. Deus está preservando você. Deus está preservando a sua família. Deus está preservando o seu emprego, os seus negócios, a sua empresa. Deus está preservando você e tudo aquilo que você faz. Moisés foi preservado. Joséfo diz que naquele dia 10.000 crianças foram jogadas no Nilo, mas Moisés foi preservado. O menino era formoso, pastor Cristiano. O menino tinha saúde. Aleluia. Aleluia. Potencial.
Engraçado que só se fala do nascimento de Moisés, né? Nem de Miriam, nem de Arão, o texto não fala. Mas um também tinha potencial. Foi o primeiro sacerdote de Israel. E da sua linhagem vieram os levitas. E a outra depois que atravessaram o Mar Vermelho, passou a mão no pandeiro e tirou uma nota musical e começou a dizer: só o Senhor é Deus. A tua casa será produtora de potencial. Aleluia, aleluia, aleluia. Potencial. Aleluia, aleluia. Em sétimo lugar, potencial não é aquilo que você já fez. E é aqui que você entra na história. Potencial não é aquilo que você já fez. Potencial é aquilo que você ainda pode fazer. Eu vou repetir. Potencial é, você que está em casa e me escute, não é aquilo que você já fez. Potencial é aquilo que você ainda pode fazer. O potencial não é aquilo que você já fez. Está me entendendo? Está me entendendo? O potencial aqui já acabou. O potencial é aquilo que você ainda pode fazer. E não só lá. O potencial é aquilo que ainda vamos fazer. Aqui está o nosso potencial. Lá é só o início. Potencial não é aquilo que você já fez. Potencial é aquilo que você ainda vai fazer. É isso que nos motiva a continuar trabalhando. O potencial, e é aqui que você entra na história, não pode ficar só no mar vai se abrir. Esse potencial, ele está aí. Mas o seu verdadeiro potencial é produzir algo que você ainda não fez. E você vai produzir algo que ninguém nunca fez. Potencial é de Deus. Potencial não é aquilo que você já fez. Potencial é aquilo que você ainda vai produzir. O potencial é infinito. O potencial vai te levar, Daniel, em lugares que você jamais sonhou em pisar. Por causa do seu potencial. Todos nós estamos aqui por causa de um potencial. E eu vou provar. Vem cá, pastor. Por causa de um potencial. Cara bonito, né? Peguei o cara certo. Potencial. Todos nós estamos aqui. Você que está aí na sua casa e as pessoas ainda que serão alcançadas por esse ministério. Nós estamos aqui por causa de um potencial. E eu vou provar para vocês. Você já pensou se a irmã Senira tivesse um aborto? Nenhum de nós estaríamos aqui. Se a irmã Senira não tivesse a criança, a pastora Débora também não estaria aqui. Se a pastora Débora não estivesse aqui, Saulo também não estaria aqui. Muito menos Ana Júlia, muito menos Carol. Se eles não estivessem aqui, o pastor Egídio também não estaria aqui. Se o pastor Egídio não estivesse aqui, a pastora Eunice também não estaria aqui. Nem o pastor Cristiano, nem a pastora Fernanda, nem o jovem pastor Josué. Nem a Sueli, nem o Carlão. Todos nós estamos aqui por causa do potencial dele. Glória a Deus. Sabe por que alcançaremos nações? Porque um dia Deus disse: vou colocar um potencial nele. Glória a Deus. Todos nós
aqueles que estão aqui e você que está aí na sua casa, todos nós somos frutos do seu potencial. Pode sentar. Potencial. Enquanto você estiver vivo, já estou quase terminando. Quem quer que eu termine, diga amém. Ninguém, né? Oh, que bênção, rapaz. Estou me dando bem hoje, graças a Deus. Misericórdia, Senhor. Enquanto você estiver vivo, sempre haverá algo para você fazer. Isso quer dizer que o potencial não tem idade. Tiolina, passa a mão na cabeça do seu marido aí. Isso. De novo, pode passar de novo. Isso. O potencial não tem idade. Não tem idade. Enquanto você estiver vivo, você não vale, você pinta. Você não vale. Te entreguei, né? Depois eu faço aquela carne de sol para você, a gente fica resolvido. Pimenta. Potencial não tem idade. Não há limites para uma pessoa que tem potencial. Não há limites. Nem a idade. Prova isso, Moisés. Salmo 92, verso 14. Coloca aí para mim. Salmo 92, versículo 14. Não há limites, Daniel. Se você quiser ir, pode ir. Não há limites quando se tem potencial. Não há limites. Potencial na velhice. Não só na juventude. A gente fica muito preso, né, nos jovens, na força que os jovens têm. Mas a Bíblia está dizendo, na velhice darão ainda frutos. Nunca despreze ninguém. Não é porque ele já está de cabelos brancos, que ele já está de cabelos brancos, que ele já está aposentado. Quem tem potencial não se aposenta. Você se aposenta do seu emprego e não do seu dom. Você se aposenta do seu emprego, não do dom e do potencial que Deus colocou na sua vida. Potencial. Joel capítulo 2, verso 28. Texto bastante conhecido. Coloca aí pra gente. Aleluia. O potencial não tem idade. Não há limite. E acontecerá, depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos. O que vai acontecer com os idosos? Potencial está dentro de você. Não há limites. Deus é um Deus de potencial. É só olhar para a natureza. Você já pensou quantos animais existem? Quantos animais existem? Fora aqueles que morreram lá no dilúvio, que depois do dilúvio já não aparecem mais. Quantos animais Deus criou? Você já imaginou quantas estrelas há no cosmos? No céu? Cada dia eles fazem um cálculo diferente. A última vez que eu vi foram mais de 2 bilhões de estrelas. E a Bíblia diz que Deus chama cada uma pelo seu nome. Deus, Ele é o potencial. Ele disse isso para Abraão, no capítulo 17 de Gênesis. Eu sou o Todo-Poderoso.
Essa palavra não aparece na Bíblia onipotente, é uma palavra teológica, né, pastor? Mas Deus, Ele é onipotente, ou seja, Ele tem todo o poder. E a palavra que aparece ali em português é todo poderoso, El Shaddai em hebraico. E a palavra El Shaddai, Shad, dá ideia, uma das variantes que tem, dá a ideia de uma mãe que alimenta um neném recém-nascido no seu seio. O que é interessante é que Jesus se manifesta como El Shaddai no Novo Testamento. Porque El Shaddai também significa aquele que te sustenta e que te dá mais daquilo que você imagina. Vou te provar. Quando Jesus multiplicou pães e peixes, a Bíblia diz que sobraram quantos cestos? 12 cestos cheios. Deu para alimentar a multidão e ainda sobrou. Lembra da viúva de Sarepta? Ali é a manifestação do Deus El Shaddai. Não faltou farinha e nem azeite na botija. Eu até brinco disso, que essa mulher acho que é da minha terra, é baiana, né? Para pedir para o profeta multiplicar farinha, né? Eu também gosto de uma farinha. Se eu tivesse lá, eu falei, multiplica a carne de sol também, que é boa. Não faltou. Multiplicou e eles comeram por muitos dias, até que caísse chuva de novo sobre a terra. Manifestação do Deus El Shaddai. Deus é potencial. Ele é cheio de potencial. E quando a gente lê o Gênesis, a gente vê Deus dizendo: e viu Deus que isso era bom. O que Deus está dizendo é: esse potencial já passou. Deus ainda tem muita coisa para revelar. Vocês não pegaram? Potencial não é aquilo que você já fez. Potencial é aquilo que você ainda pode fazer. Deus é a mesma coisa. Meu filho, eu abri o mar, venci exércitos, multipliquei pães e peixes, alimentei multidões, andei sobre as águas, e isso ainda não é nada comparado àquilo que eu ainda posso fazer. Ele pode fazer muito mais, como diz Paulo, daquilo que pedimos e pensamos. Ele pode fazer muito mais. Ele é potencial. Existem coisas dentro de Deus, eu já estou terminando, termino agora, prometo, que ainda não foram reveladas, e que Deus quer fazer isso através de você, usando o seu potencial. Aleluia. Aleluia. Potencial. El Shaddai, já falei. Tudo aquilo que Deus criou, Ele cria com potencial. Tudo aquilo que Deus cria, Ele cria com potencial. Não tenha dúvida, você tem potencial. Você já imaginou Adão? A Bíblia diz que Adão colocou nome em todos os animais que existiam, que foram criados por Deus. Potencial incrível. Este potencial, ele está à nossa disposição através daquilo que Jesus fez lá na cruz do Calvário, quando ele disse: está consumado. Ele está dizendo: tudo aquilo que eu tinha para fazer, eu já fiz. Paulo disse: eu combati o bom, acabei a carreira e guardei. Ou seja, tudo aquilo que eu tinha que fazer, todo o meu potencial foi utilizado. Agora eu irei descansar nas mansões celestiais. Potencial. Já imaginou o potencial de Paulo? Nós estamos aqui hoje
Porque lá atrás, Ele usou o seu potencial para nos alcançar. Aleluia. Potencial. O potencial também, não coloquei ali, mas eu me lembro agora. Ele independe da situação que você está vivendo. O potencial, ele independe da situação que você está vivendo. Se um assassino entrasse aqui nessa noite e se sentasse aqui do lado do irmão Elisaldo, e todo mundo soubesse que esse homem era um assassino, talvez muitos de nós diríamos: não vou sentar perto dele, porque esse homem é um assassino. Mas Deus não enxerga da maneira que enxergamos. Você olha para este homem, ele é um assassino, mas Deus olha para ele e vê um pastor. Olhavam para um assassino e diziam: ali está um assassino. Mas Deus olhava para ele e dizia: eu coloquei dentro dele Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio, as leis, os 10 mandamentos. Diziam que ele era um assassino, mas Deus dizia: ele tem potencial. Ele tem potencial. Aleluia, ele tem potencial. Olhavam, aleluia, olhavam para uma prostituta e diziam: ela é uma prostituta. Mas Deus dizia para ela: lá da sua geração, Raabe, vai nascer aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Aleluia! Potencial independe da situação que você vive. Não importa quem é você hoje, Deus está vendo quem você será amanhã. Potencial. Aleluia! Potencial. 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 Mexe com a pessoa que está do teu lado, diga aí: potencial, irmão. Potencial, irmão. Está dentro de você. Está dentro de você. Potencial. Aleluia. Aleluia. Potencial. Para encerrar, prometo. Potencial é, ou na verdade, o que Deus mais espera de você. O que Deus mais espera de você é que você seja você mesmo. O que mais Deus espera de você, ou com terno preto, ou com terno azul, não importa. O que Deus mais espera de você é que você seja você mesmo. Potencial é você ser aquilo que Deus fez que você pode ser, que você seja você mesmo. Você não pode manipular o potencial. Você não pode mudar o seu estilo. Não mude para agradar A ou B. Não mude para agradar as pessoas. Não deixe de ser quem você é de verdade. Deus te fez assim porque Ele quer que você seja assim. Dentro do bom sentido, é claro. Dentro da visão bíblica. É dessa visão que eu estou falando. Seja você mesmo. O que Deus mais espera de você é que você seja você mesmo. O problema da nossa geração é que as pessoas são manipuladas. Manipuladas. As pessoas querem que nós sejamos como elas. E eu não sou você, e você não é eu. Somos diferentes. Eu falo muito. Meu irmão Daniel é calado. O Daniel precisa tirar uma palavra da boca dele, é uma dificuldade, ele é calado o dia inteiro. Eu falo pelos cotovelos. Saímos da mesma barriga, mas temos potencial, diferente um do outro, mas temos. Você não pode ser aquilo que as pessoas queiram que você seja. Você precisa ser você mesmo. Você mesmo. Você mesmo. Seja você mesmo. O que mais Deus espera de você é que você seja você mesmo. Você mesmo, irmão.
É isso, Deus quer usar você do seu jeito. Uns pregam gritando, outros pregam, né, mais tranquilo, assim como eu. Outros gritam, outros pulam, outros sapateiam. Outros dizem, eu creio, eu acredito. Outros dizem bem assim, meu Deus. Né? Outros dizem assim, oh, bendito seja Deus. Ai, meu Deus do céu. Ih! Cada um. Outros pregam chorando. Uns falam muito do céu. Outros falam muito da terra. Cada um é usado. Cada um é usado. Cada um é usado. Cada um é usado. Cada um é usado, irmão. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Seja você mesmo. Uns tocam com baixo assim, né? Eu não posso fazer o gesto aqui, mas uns tocam com baixo assim, né? Outros quando você está do nada, né, Jolimar? Cada um tem o seu jeito, irmão. Uns gostam de ser careca, outros gostam de ter cabelo comprido. Uns pintam o cabelo de vermelho, outros passam aquele produto para deixar branco. Enfim, cada um tem o seu jeito. Cada um gosta de assistir o filme que gosta. Cada um assiste a série que gosta. Você precisa ser você mesmo. As pessoas querem nos manipular, nos colocar, sabe, nas suas caixinhas e dizer, seja aquilo que eu quero que você seja. Eu sofria muito quando eu era criança, porque meu pai dizia, você tem que ser assim, e me batia, e puxava minha orelha, e eu não conseguia ser. Eu dizia, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja. Ele vai me bater, vai puxar minha orelha, ele vai me bater, eu apanhei demais, mas eu falei, eu vou ser aquilo que Deus quer que eu seja, por causa do meu potencial, e é por causa dele que eu estou aqui. Há verdadeiros assassinos de profetas espalhados, dizendo você, quem é você, rapaz? Quem é você? Quem é você para fazer aquela faculdade? Quem é você para passar naquele concurso? Quem é você para ser pastor de uma igreja de 40.000 pessoas? Quem é você? Ei, querido, o potencial independe da opinião das pessoas. Potencial depende daquele que te deu o potencial. É Deus, aleluia. Paulo diz, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, porque Ele nos elegeu nele. A palavra eleger é escolher, desde a fundação do mundo, e nos predestinou, me perdoe os arminianos aqui, mas está no texto, e nos predestinou, aleluia. Deus escolheu você. Deus escolheu você, moça. Deus escolheu você, rapaz. Você que está em casa aí, Deus escolheu você. Deus te elegeu. E Ele colocou potencial em você. Jeremias capítulo 1, versículo 5. Antes que te formasses no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. Aleluia. Antes que eu fosse formado no ventre da minha mãe, Ele já me conhecia. A minha mãe disse algo para mim esses dias que eu fiquei muito alegre. Ela disse assim, quando eu descobri que eu estava grávida de você, eu não queria criança. Eu disse, glória a Deus. Porque o meu potencial não dependia da senhora. Existia alguém que dizia bem assim, você não quer, mas eu quero. Você não quer, mas eu quero. Eu poderia ficar triste com isso, deprimido, mas não, isso me alegra, sabe por quê? Porque isso só reforça que existe um Deus que me queria aqui nessa noite, falando para vocês, usando o meu potencial. Rapaz, o Cristiano Ronaldo, incrível o testemunho daquele cara. A mãe dele tentou tirar ele várias vezes.
Escreveram até um livro agora. Eu estou querendo comprar. Escreveram até um livro. Eu acho isso lindo. Linda a história dele, é sério. Porque a mãe dele, irmãos, 5 ou 6 vezes melhor do mundo. Cara sinistro, joga muito. Já pensou se essa mãe conseguisse tirar essa criança? Você já imaginou o mundo do futebol hoje sem o Cristiano Ronaldo? Hoje, o mundo atual. Você já imaginou? Mas a sua mãe não conseguiu tirar a criança, porque existia alguém lá no céu dizendo: eu vou usar o dom dele na terra, e vou usar o potencial dele, e nada nem ninguém vai impedir o potencial que eu tenho na vida dele. Potencial. Fique de pé, vou encerrar. Pastor, vou pedir permissão para o senhor. A gente pode cantar? Novo dia, novo tempo. Por favor, Ministério Louvor. Potencial. Saia daqui nessa noite, irmão, de cabeça erguida. Você não é qualquer um. Você é imagem e semelhança de Deus. Você tem potencial. E eu quero convidar você, que não sabia de nada disso que eu preguei nessa noite, que ainda não entregou a sua vida ao Senhor, e aí na sua casa também. Se você quer aceitar esse Jesus que te deu potencial, Ele quer mudar a sua vida, Ele quer transformar a sua casa, Ele quer transformar a sua família. Vem aqui nessa noite, sim.